Olá, vamos à resolução do exercício 3 desse módulo sobre resolução de exercícios de cálculo estequiométrico e massa molar. Meu nome é Kelly Lopes, eu sou professora de Química. Vamos lá. Pela sequência de reações, carbono mais O2 se transformando em CO2 e mais uma reação, ou duas etapas. E a segunda etapa, CO2 reagindo com MaOH, formando NaHCO3, que é o bicarbonato de sódio. Qual a massa de hidrogenocarbonato de sódio, ou bicarbonato de sódio, que se pode obter a partir de 1 grama de carbono? Então, ele está relacionando esse daqui, ele está relacionando, então, subir um pouquinho. Ele está relacionando bicarbonato de sódio com carbono. Só que um composto está na etapa 1, na equação 1, e o outro composto está na equação 2, na etapa 2. E aí ele deu as massas molares, então, em gramas por mol de hidrogênio, carbono, oxigênio e sódio. Primeiro, pessoal, vamos checar se essa equação está balanceada. Olha só, se eu tiver aqui no reagente, se o coeficiente for 1, no meu reagente eu tenho um carbono. E aí eu preciso ter um carbono no produto, porque os átomos não desaparecem nas reações químicas. Então, vamos colocar também o coeficiente 1 aqui. Eu já sei que no meu reagente eu tenho um carbono e no meu produto eu também tenho um carbono. E oxigênio, quanto que tem? Olha só, se o CO2, o coeficiente estequiométrico é 1, significa que aqui desse composto tem 2 oxigênios. Para ter 2 oxigênios no reagente, eu também vou colocar coeficiente 1. Então, eu tenho 2 oxigênios aqui no reagente e 2 oxigênios no produto. Então, essa equação já está balanceada. Quando os coeficientes estequiométricos são 1, a gente nem coloca. Esse índice 1 na química a gente não coloca. Tudo bem, vamos ver se a equação de baixo está balanceada. Se o coeficiente aqui for 1, significa que eu tenho um carbono daqui. Vou fazer essa equação aqui embaixo, tá? Aqui, ó. CO2 mais NaOH formando NaHCO3. Ok. Então, nos meus reagentes eu tenho carbono, oxigênio, sódio e hidrogênio. Claro que eu tenho que ter os mesmos átomos no produto. Carbono, os átomos não desaparecem, tá? As ligações se quebram e esses átomos se recombinam formando novas substâncias, mas a quantidade de átomo que tem no reagente tem que ser igual ao produto. Se esse coeficiente for 1, significa que eu tenho um carbono no meu reagente e o oxigênio desse composto eu vou ter 2. Eu vou colocar o mais aqui porque eu sei que também tem oxigênio daqui, ó, desse outro composto. Agora, eu não vou fixar coeficiente estequiométrico nesse, eu vou lá para o produto, porque eu já sei que se eu tenho só um carbono no reagente, eu tenho que ter só um no produto. Para eu ter só um carbono no produto, esse coeficiente também tem que ser 1. E agora eu sei todas as quantidades de átomos que tem nos produtos. Olha só. Sódio eu só tenho 1. Hidrogênio eu só tenho 1. Carbono eu só tenho 1. E oxigênio eu vou ter 3. Nesse momento que eu já sei todas as quantidades de átomos dos produtos, eu vou voltar e colocar o coeficiente estequiométrico nesse outro composto do reagente. Se eu tenho só um sódio aqui no meu produto, eu tenho que ter só um sódio no reagente. Para eu ter um sódio, o coeficiente aqui também tem que ser 1. Vamos checar agora as quantidades estão iguais? Sódio que vem desse composto é 1. Oxigênio que vem desse composto é 1, então 2 mais 1, 3. E hidrogênio que vem desse composto é só 1. Então, olha, as minhas quantidades de reagente e produto são iguais. Então, todos os coeficientes aqui também são 1, ela já está balanceada.
mas a gente precisa de checar. Então aqui eu vou apagar para agora a gente resolver o nosso exercício de cálculo estequiométrico. Então, novamente, vou ler a questão para a gente entender o que é que ele está relacionando, que composto que ele está relacionando com o que e quais são as quantidades. Então, ó, qual massa de hidrogênio e carbonato de sódio? Então, desse composto aqui, ele quer saber, ele está falando em massa, tudo bem? Que pode ser obtida a partir de 1 grama de carbono. Esse aqui também ele está falando em massa, 1 grama. Então, também é massa. Então, é massa e massa. O que a equação balanceada nos dá? As proporções em mol. O que ele está me dizendo? Que dessa equação aqui, ele está me dizendo que 1 mol de carbono produz 1 mol de CO2. É isso que ele está me dizendo. Pela equação balanceada. 1 mol de CO2. E a segunda equação está me dizendo que 1 mol de CO2 produz 1 mol de bicarbonato. Então, vou até colocar aqui na frente, ó. 1 mol de CO2 produz, pela segunda equação, produz 1 mol de bicarbonato de sódio. Bom, pessoal, se 1 mol de carbono produz 1 mol de CO2 e 1 mol de CO2 produz 1 mol de bicarbonato, com certeza, cada 1 mol de carbono que reagir aqui na primeira equação, que vai formar 1 mol de CO2, na segunda equação, isso daqui vai formar 1 mol de bicarbonato, certo? Então, vou reescrever isso daqui da seguinte forma, ó. Vou reescrever da seguinte forma. 1 mol de carbono, que reage completamente, que vai formar CO2, e que é 1 mol também. Mas pela segunda equação, cada 1 mol de CO2 forma 1 mol de bicarbonato de sódio. Então, eu tenho essa relação já direta. A equação balanceada, ela sempre me dá a primeira linha da regra de 3. Mas aqui, ele não está relacionando mol com mol. Ai, 1 mol desse, quantos mol de bicarbonato vai ser produzido por tantos mol de carbono? Ele está dando em massa. Então, eu vou substituir essa equação, essa primeira linha da regra de 3. Então, olha só. A primeira linha da regra de 3 sempre é a equação balanceada. Só que se ele mudar as quantidades para massa, eu também tenho que mudar isso para massa. Então, vamos reescrever essa linha aqui. Qual é a massa de 1 mol de carbono? Bom, carbono tá aqui, ó. Então, eu escrever 1 mol de carbono é a mesma coisa que eu escrever 12 gramas de carbono, que é a massa de 1 mol. Quando reagir completamente, vai produzir quantas gramas de bicarbonato de sódio? Vamos calcular a massa de 1 mol? Vamos fazer no cantinho aqui, ó, massa molar do NaHCO3. Bom, bicarbonato de sódio tem sódio, hidrogênio, carbono e oxigênio. Sódio só tem 1. A massa de um sódio é 23, então vai ser 23 vezes 1, que é 23, só tem 1. Qual é a massa de um hidrogênio? 1. Só tem um hidrogênio na fórmula, então vai ser 1 vezes 1, que é 1. Carbono. Carbono só tem 1 também. Carbono, a massa dele é 12. Então, vai ser 1 vezes 12, que é 12 gramas. E oxigênio tem 3. A massa de 1 é 16. A massa de 1. E a massa de 3? Quanto que é 16 mais 16 mais 16? 48. Isso tudo me dá, vou colocar aqui, isso tudo me dá 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sobe 1, 4, 5, 6, 7, 8. 84 gramas por mol.
Então, 1 mol de bicarbonato de sódio pesa 84 gramas. Então, vou trocar isso daqui para maçã. 84 gramas de NaHCO3. Então, dizer que 1 mol de carbono, quando reage completamente, vai formar 1 mol de bicarbonato de sódio, é a mesma coisa que dizer que cada 12 gramas de carbono que reage completamente vai formar 84 gramas de bicarbonato de sódio. Pronto, montei a minha primeira linha da regra de 3. A segunda linha é sempre a pergunta. Então, vamos lá. Qual é a segunda linha da regra de 3? Qual massa de bicarbonato de sódio? X. Que se pode obter a partir de 1 grama de carbono. Então, embaixo de grama de carbono, 1 grama de carbono. Agora, a gente multiplica isso cruzado, 12 vezes x, 12x, 84 vezes 1, 84. Quanto que é 84 dividido por 12? Vamos fazer essa conta? Vou fazer aqui, ó. 84 dividido por 12 vai dar... Vou pegar a calculadora aqui. Aqui tem uma calculadora aqui, ó. Fica aqui. Vamos lá. 84 dividido por 12, 7. Mais fácil assim, né? Então, isso aqui vai ser igual a 7 o quê? Embaixo de gramas de bicarbonato, gramas de bicarbonato. Então, se cada 12 gramas de carbono produz 84 gramas de bicarbonato, 1 grama vai produzir 12 vezes menos, né? Produz 7 gramas de bicarbonato de sódio. Espero que vocês tenham gostado e assistam os próximos exercícios desse módulo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.